Pedro Passos Coelho esteve hoje no Observador numa entrevista de mais de hora e meia e falou de coisas que nunca tinha falado, e um dos principais momentos foi quando falou da falta de confiança de Paulo Portas. E foi preciso adotar uma medida que era exigida pelo Fundo Monetário Internacional por causa da sustentabilidade das pensões, que o Dr. Paulo Portas batizou, enfim, de uma forma deliberada, como a TSU dos pensionistas, para que ela pudesse levar o mesmo sentido que tinha levado a TSU dos trabalhadores, provocando um sobressalto no país e uma revolta no país. Quando isso aconteceu, na verdade, o que nós tivemos foi uma situação em que o próprio CDS não tinha uma medida alternativa. Não a apresentava. Não aceitava aquela, mas não apresentava uma equivalente. E todas as que sugeria eram medidas que nós sabíamos que não tinham consistência e, portanto, eram bondosas, mas não resolviam o problema. Quer dizer, se as tivéssemos apresentado à Troika, levávamos uma corrida, esse é que é o ponto. E, portanto, o que é que se passou? Basicamente, o que se passou foi que eu tinha sido obrigado a escrever uma carta para que o Dr. Paulo Portas não fosse o único, porque a Troika, a partir de certa altura, percebeu que havia um problema com o CDS. E passou a exigir cartas assinadas pelo Dr. Paulo Portas. E para impedir, que eu julgo que ele não sabe isto, não é? Para impedir uma humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu obriguei o Ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. Assinámos os três. Paulo Portas ainda não sabe disto. Não sabe que foi uma exigência minha, porque o que a Troika exigia era uma carta dele, assinada por ele, porque não confiava nele. E então o Primeiro-Ministro eu não aceitaria essa humilhação de um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e do chefe do segundo partido da coligação. Claro. E, portanto disse, eu percebo que os senhores estejam desconfiados e que haja aqui uma confiança que tenha de ser restabelecida e um compromisso que todos nós vamos assumir, mas vamos assumir todos. E, portanto, assinava eu a carta e depois os dois Ministros de Estado, claro, o das Finanças e o dos Negócios Estrangeiros. Foi difícil. E a partir daí a Troika sempre exigiu essas cartas, assinadas pelos três. Foi difícil. Ora, o Dr. Paulo Portas teve de assinar uma carta onde esta medida lá constava. E depois, para fecho da avaliação, essa medida tinha de lá estar inscrita. Todas as medidas que estavam sempre tomadas no fim das avaliações eram suscetíveis de ser alteradas. Desde que fossem substituídas por outras, claro, que tivessem igual qualidade financeira. Claro. E, portanto, eu disse ao Dr. Paulo Portas, nós não podemos deitar o programa fora. A Troika chegou a uma altura em que nos dizia: digam o que é que querem que a gente escreva aqui para salvar a avaliação. E eu não conseguia que o Dr. Paulo Portas aceitasse nenhuma versão. Nenhuma. E, portanto, eu tinha de dizer, olha, convoquei até um conselho extraordinário para informar. Não lembro, numa noite. Não foi numa noite, foi uma manhã, foi um domingo. Então, desculpa. Foi um domingo. Eu sabia que havia uma inusualidade. Informei o Presidente da República e convoquei um Conselho de Ministros para explicar ao Governo que íamos falhar a avaliação, porque o Dr. Paulo Portas não aceitava aquela avaliação. E, portanto, o que se passaria a partir daí era uma incógnita, mas uma incógnita limitada. O que se passava era que a Troika diria: então, se os senhores não querem fazer nada, também não querem mais dinheiro, com certeza. Então agora vêm-nos pedir um segundo programa de apoio. Para quê? Então, os senhores têm este e não o querem cumprir e não fazem. A gente já disse, damos toda a facilidade para pôr aí outra coisa. Então, os senhores não se entendem. Não sei, para mim é um mistério. O Dr. Paulo Portas mudou de opinião. Eu creio que foi Presidente da República, não é? O Presidente da República escreveu nas memórias que recebeu o Dr. Paulo Portas nessa manhã, antes do Conselho de Ministros, e que ele mudou a sua opinião. Depois era preciso encontrar um face-saving para o Dr. Paulo Portas. Era um face-saving, enfim, um salvar a face muito postiço, porque era dizer que aquela medida podia ser substituída por outra, que era uma coisa que se sabia desde o início, sempre foi assim. O próprio wording, quer dizer, a redação já era essa, e portanto criou-se a ilusão de que aquele Conselho de Ministros tinha sido para convencer a Troika a substituir no futuro uma medida que a gente não queria, quando isso nunca esteve em questão. É pena que Paulo Portas não passe um parasita oportunista. Depois deste governo conseguiu um belo de um tacho na Mota Gil e depois disso conseguiu outro belo tacho, que é fazer comentário político, que aliás ainda o faz. Algo que eu reparei nesta entrevista foi que Pedro Passos Coelho tinha muita coisa entalada que nunca teve a oportunidade de falar. E outra coisa que eu reparei é que aparentemente há sim um regresso à política, e é este o momento. E aposto que a esquerda está toda a tremer e toda a espumar, como no próprio Twitter já se pode ver isso, e da direita temos dois cenários. Um cenário que está preocupado com este surgimento de Pedro Passos Coelho e outra direita que pode ter alguma esperança, que venha a trazer alguma luz a este momento político. Obviamente que estamos a falar com a direita arrogante do PSD, que vai governar este país com um orçamento que chumbou do Partido Socialista, e do outro lado estou a falar da direita que o Chega representa neste momento. Se vocês desse lado quiserem assistir a esta entrevista completa, eu vou deixar aí o link na descrição. Se tiverem um pouco mais de uma hora e meia, assistam, porque merece ser assistido. E depois deixem aí as vossas opiniões sobre Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, enfim, os tempos da Troika, o que quiserem. Deixem aí as vossas opiniões. Se possível, um
like e subscrevam também ao canal se for de interesse. Até à próxima.